Olá para todos, estamos analisando o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro em seu parágrafo 3º. Vejam, é verdade que o Supremo Tribunal Federal, desde o informativo 639 e também no informativo 645, já julgados antigos, afirmavam que os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a afirmar, a partir desses julgados, que a morte devido a um acidente de trânsito, melhor dizendo, que o homicídio praticado em veículo automotor por pessoa embriagada era normalmente culpa consciente e não dolo eventual, mas que em determinados contextos é perfeitamente possível que o dolo eventual estivesse tipificado, a depender do fato do agente ter ou não assumido o risco para a produção do resultado. Quando estamos observando o Código Penal, nós percebemos que o dolo está presente, conforme artigo 18, inciso 1 afirma, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, isto é, o crime é doloso quando o indivíduo tem a vontade direta de produzir o resultado ou quando, por seu comportamento, se mostra indiferente à produção do bem jurídico. Quando, por seu comportamento, acaba assumindo o risco de que o resultado lesivo àquele interesse ou valor tutelado pela lei seja praticado. A culpa, vai dizer o Código Penal, ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Porém, sabemos que a culpa contém também um componente relacionado à previsibilidade. Todo crime culposo depende de previsibilidade objetiva, ou seja, o resultado deve ser previsível à consciência média da sociedade. Não necessariamente ao agente que praticou o ato típico, mas a um homem médio, a um homem de inteligência mediana, intelecto também mediano, e grau de instrução mediano. Tal do homem médio do direito penal que é utilizado por tantas teorias e autores até nos dias de hoje. Pois bem. Quando o resultado é previsível, porém o agente não foi capaz de prevê-lo naquele contexto, temos uma culpa inconsciente. Quando, entretanto, o resultado é previsto pelo agente, porém, o sujeito ativo acredita genuinamente que não vai produzir o resultado, aí nós temos aquilo que chamamos de culpa consciente. A culpa consciente e o dolo eventual, em termos teóricos, se diferenciam pelo fato de que, na culpa consciente, o agente tem a previsão do resultado, porém acredita que ele não vai ser produzido, enquanto que no dolo eventual, o agente também tem a previsão do resultado e assume o risco da sua produção, ou seja, se mostra indiferente para com a produção deste resultado. Existem muitas teorias no direito alemão para tentar diferenciar dolo eventual e culpa consciente na prática. Mas nós vamos ficar aqui na aula, não sobre teoria geral, mas sobre o Código de Trânsito, com a jurisprudência que já está consolidada dos tribunais superiores. E o STJ tende a afirmar que o dolo eventual e a culpa consciente devem ser investigados a partir de todas as circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, o juiz pode e deve analisar todas as circunstâncias do caso concreto para deduzir se o agente assumiu o risco da produção do resultado ou se acreditava de maneira genuína que o resultado não se produziria. Como assim? Perguntas ligadas, por exemplo, à produção de contrafatores ao resultado. Existem marcas de frenagem no asfalto? Existe alguma
existiu alguma tentativa por parte do agente de evitar que o resultado ocorresse, ele pelo menos tentou observar algumas leis de trânsito, porque percebam, marcas de frenagem no asfalto e uma ligação para o SAMU indicam que ele não estava assumindo o risco do resultado, que ele, na verdade, queria que o resultado não ocorresse. Agora, a ausência de marcas de frenagem no asfalto e a ausência de qualquer tipo de socorro pode indicar dolo eventual. Da mesma forma, tendem a falar que há dolo eventual quando existe uma disputa automobilística em via pública em local que está extremamente habitado, que está extremamente densificado demograficamente, onde tem muita gente. E nós teríamos aqui também um dolo eventual. Mas é forçoso reconhecer que, via de regra, a própria lei estabelece que nós temos culpa consciente, na imensa maioria das vezes, que alguém bebe, dirige e acaba matando alguém. E sinceramente, sem hipocrisias aqui, eu sei que eu não quero que você confesse um crime perante a câmera, não. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que um dia já tomou umas cervejinhas e pegou o carro em condições subótimas. Vamos utilizar essa palavra. Passou pela cabeça daquela pessoa, se eu matar alguém, dane-se, ou é nóis, eu dirijo melhor bêbado até, chego tranquilo em casa. É claro que a segunda opção estará presente na imensa maioria das vezes. E nesses contextos, haverá artigo 302 qualificado com pena de 5 a 8 anos de reclusão. Mas, para finalizar essa discussão, a prova pode indicar para você que o agente assumiu o risco do resultado. E se isso acontecer, não haverá crime do Código de Trânsito. Haverá crime do Código Penal, artigo 121. Potencialmente com seus parágrafos. Se houver alguma dúvida da presença ou não de dolo eventual, quem deve decidir é o próprio tribunal do júri. Sendo, portanto, da competência do júri e não do juiz singular, o crime quando praticado a título de dolo eventual. Ótimo. Para finalizar, professor, se o cara bebe e dirige e, portanto, está sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, álcool ou drogas, ele responde pelo crime do artigo 302, qualificado pelo parágrafo 3º, em concurso com o artigo 306 ou não? A corrente minoritária vai dizer que, por haver bens jurídicos diferentes e momentos consumativos igualmente diferentes, pode haver concurso de crimes. E há algumas decisões antigas nesse sentido. Mas tende a prevalecer que a norma do artigo 306, ela é, na verdade, subsidiária à norma do artigo 302, parágrafo 3º. E haveria bis in idem se houvesse essa dupla imputação. Assim sendo, se o indivíduo bebe e acaba matando alguém em homicídio culposo, responderá apenas pelo homicídio culposo qualificado, artigo 302, parágrafo 3º, e não pelo artigo 306, que fica apenas como um soldado de reserva, que só pode ser punido autonomamente, para se evitar uma dupla punição, um bis in idem. O artigo 303 do Código de Trânsito traz a lesão corporal culposa. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pena 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Veja que a objetividade jurídica aqui não é a vida, mas a integridade física, a integridade corporal das pessoas.
O crime, entretanto, é basicamente idêntico ao artigo 302. É um tipo penal aberto, praticar lesão corporal culposa. A lesão corporal é qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde das pessoas. Vejam que a vítima pode estar dentro do carro, não pode ser o próprio motorista, porque a autolesão não é punível. Mas, por exemplo, se ele bate o carro por imprudência e a sua esposa no banco do passageiro acaba se lesionando, nós temos aqui uma lesão corporal que foi praticada na direção do veículo automotor, ou ela pode estar fora do veículo. É um crime muito comum quando envolve motociclistas. Quanto ao sujeito ativo, temos um crime comum, qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa também pode ser vítima do crime. A tipicidade subjetiva é apenas a culpa, nos termos que nós discutimos no artigo 302. No que diz respeito à consumação, trata-se de um crime material que está consumado quando a lesão é produzida. Sendo um crime, portanto, material, exige-se normalmente um exame de corpo de delito, conforme artigo 158 do Código de Processo Penal. Podendo haver um exame indireto, né, um corpo de delito indireto, quando as provas referentes àquele resultado já tiverem se perdido, por exemplo. A ação penal é pública condicionada à representação da vítima, exceto naqueles casos do artigo 291, que nós estudamos no primeiro bloco, e, finalmente, a competência do juizado especial criminal, por ser um crime de menor potencial ofensivo e que, via de regra, cabe todas aquelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099, de 95. Vamos, então, aos parágrafos. O parágrafo 1º diz: aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Todas aquelas causas de aumento de pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor se aplica à lesão corporal culposa. E, finalmente, o parágrafo 2º diz: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal grave ou gravíssima. Vejam, via de regra, não importa se a lesão culposa gera resultados gravosos, porque a lesão culposa tradicionalmente era sempre punida com a mesma pena. Em outras palavras, se o motociclista tivesse com a mesma pena combinada, não com a mesma pena aplicada. Então, veja, se o motociclista batesse em um carro que estivesse conduzindo o veículo de maneira imprudente, o cara está lá em excesso de velocidade, se chocou com um motociclista. O motociclista caiu e teve apenas escoriação. O que é isso? Uma lesão corporal culposa. O motociclista caiu e acabou tendo de amputar a perna pelo acidente. O que é isso? Uma lesão corporal culposa. Não existiria tradicionalmente, não existia tradicionalmente no direito penal uma graduação relacionada à qualificadora do crime, ao crime de lesão corporal, quando a lesão é culposa. Apenas quando ela é dolosa. Essa graduação existe. No Código Penal, artigo 129, nós temos a lesão dolosa no caput, a lesão corporal grave no parágrafo 1º do artigo 129 e a lesão corporal gravíssima no parágrafo 2º do artigo 129. Mas vejam, tradicionalmente, a lesão corporal grave, os casos de lesão corporal grave e os casos de lesão corporal gravíssima só se aplicam às lesões dolosas. A lesão precisa ser dolosa ainda que o resultado qualificador seja préter doloso, ou seja, dolo na lesão, culpa no resultado qualificador.
Se a lesão fosse culposa, o próprio Código Penal estabelece, lá no parágrafo 6º, uma pena de 2 meses a 1 ano. Ah, mas se na lesão corporal culposa a vítima perdesse a perna, o juiz levava isso em consideração na aplicação da pena de 2 meses a 1 ano, não havendo qualificadora relacionada à gravidade da lesão. A mesma coisa se aplicava ao artigo 303. Então, era relativamente comum no juizado especial criminal acidentes deixarem sequelas gravíssimas e ainda assim a pena ser de 6 meses a 2 anos. Entretanto, esta alteração que positivou o parágrafo 3º que nós estudamos no início desse bloco e no final do bloco anterior ao artigo 302, também colocou uma qualificadora na lesão corporal culposa. Se esta for produzida pelo agente que conduz veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, se o indivíduo estiver sob a influência de álcool ou drogas, é necessário demonstrar essa capacidade psicomotora alterada. A gente já vai estudar o artigo 306, já vai observar como isso pode ser feito. Se a lesão corporal produzida for grave ou gravíssima, a pena será de 2 a 5 anos. Ou seja, pela primeira vez, a lesão permanece culposa, porém a graduação quanto à sua gravidade vai influenciar na pena base combinada, que será aqui de 2 a 5 anos. Lembrando que a lesão grave é aquela do parágrafo 1º do artigo 121, que traz incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, o que é muito comum em acidentes de trânsito, perigo de vida, debilidade permanente de membro sentido ou função e aceleração de parto. E o parágrafo 2º traz a lesão corporal gravíssima, aquela que traz incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda e inutilização de membro sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Excelente. Senhores, vamos então diretamente para o artigo 306 do Código de Trânsito, que é um dos mais importantes da lei. Ele diz: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. As penas são de detenção de 6 meses a 3 anos e multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O artigo 306 costuma ser o pão com manteiga de muitos advogados criminalistas, porque pega justamente aquela camada da população que tem dinheiro para poder pagar advogado e que muito comumente acaba sendo criminalizada pelos delitos que pratica, né? Porque é muito difícil coincidir essas duas coisas. Normalmente, quem tem dinheiro para pagar advogado não é criminalizado pelos delitos que pratica. Na verdade, quem compra um imóvel e declara um valor diferente na escritura daquilo que está no contrato, pratica crime de falsidade ideológica, sonegação fiscal, lavagem de capitais, mas não vai ser criminalizado por causa disso. No contexto do trânsito, essa criminalização normalmente pode ocorrer. Pois bem, temos aqui como objeto jurídico, ou seja, como bem jurídico tutelado nesse tipo penal, no artigo 306, a própria segurança viária. E de forma indireta, a própria incolumidade das pessoas, ou a segurança no trânsito de maneira geral. Temos aqui, portanto, um bem jurídico difuso e que denota um crime de perigo, que denota, portanto, não um crime de dano, não um crime material como aqueles que nós acabamos de analisar. Note, conduzir é o verbo núcleo, o veículo automotor. Basta, portanto, que o indivíduo esteja conduzindo o carro, basta que ele esteja conduzindo o ônibus, a moto, com a capacidade psicomotora alterada. Aqui é muito interessante perceber uma coisa. Temos aqui um delito de perigo abstrato. E eu vou citar, vejam,
um julgado importante do STJ que indica esse estado da arte, HC 343050, STJ. O crime é de perigo abstrato no sentido de que não é necessário que se demonstre o risco de lesão a pessoas específicas. Não é necessário, portanto, vejam bem, demonstrar que a pessoa que está embriagada estava dirigindo o carro de forma inapropriada. Não é necessário se demonstrar que o indivíduo estava em zigue-zague, não é necessário se demonstrar que o indivíduo não estava respeitando as leis de trânsito, basta que se demonstre que ele estava com a capacidade psicomotora alterada. Mas como que se faz esta análise? Bom, o artigo 306 estabelece que as condutas previstas no caput serão constatadas por, inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ou seja, se faz exame de sangue ou se faz um teste do bafômetro. Entretanto, é sempre bom dizer, o Brasil é signatário de múltiplos tratados internacionais que estabelecem o direito à não autoincriminação. É o chamado o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, estabelecem que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Temos aqui o famoso princípio nemo tenetur se tetegere. Nemo tenetur se detegere. Pois bem, este princípio nemo tenetur se detegere, a tradução literal seria que ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar, garante que o indivíduo não possa ser compelido, obrigado a produzir prova contra si mesmo e, portanto, ele não pode ser obrigado a assoprar o bafômetro. A melhor conduta policial é aquela que faz um convite ao teste, de preferência de forma mais educada e cortês. Eu já me envolvi em processos de várias formas como advogado. Eu jamais fui parado por um policial em uma blitz, mesmo em 10 anos de carteira. Mas já me envolvi, sim, em processos nos quais os policiais foram absolutamente profissionais e corteses e fizeram um convite. Eu gostaria de fazer um convite a você. Você quer fazer o teste? E o motorista diz, pois não, ok, tinha tomado 8 copos de cachaça. Nesse contexto, é só para mesmo assim, porque, não, mas eu estava tão normal, mas o seu exame não estava. Pois bem, se ele, entretanto, se recusar, primeiramente pratica uma infração administrativa pela recusa e paga uma multa salgada por ter se recusado. Além disso, o inciso 2, hoje, desde 2012, afirma que sinais que indiquem de forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração de capacidade psicomotora podem, sim, permitir que o policial analise, dentre outras coisas, visão inconstante, hálito etílico, fala descompassada, não é uma fala que não consegue ser fluente, sinais de desequilíbrio, enfim. O policial pode atestar no registro de ocorrência que o indivíduo demonstra uma capacidade psicomotora alterada. Percebam que essa capacidade psicomotora não precisa se traduzir em uma direção ruim, porque o crime, insisto, é de perigo abstrato. O perigo está absolutamente presumido com a prática da conduta. Conduta esta que pode ser analisada, portanto, pelo policial
não necessariamente a partir de exames técnicos. Isso mudou em 2012, justamente porque o artigo 302 exigia ou um exame de sangue ou um exame de bafômetro, nos termos que está hoje positivado nesse inciso 1 que nós acabamos de ver. E como o direito à não autoincriminação é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, se o indivíduo simplesmente se recusasse a fazer o bafômetro, ele jamais responderia pelo crime de dirigir com a capacidade psicomotora alterada por conta de ingestão de bebida alcoólica. Hoje é perfeitamente possível que ele não faça o exame, mas o policial analise todas estas indicações, todos esses indícios de que, na verdade, o indivíduo está, sim, sob a influência de algum tipo de substância que altera a capacidade psicomotora, que não precisa ser álcool, mas pode ser qualquer tipo de droga. O parágrafo 2º, inclusive, diz que a verificação do dispositivo nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos, observado o direito à contraprova. O contradisporá sobre a equivalência entre distintos testes de alcoolemia. E nós temos, em 2019, positivada a norma do parágrafo 4º, que diz: poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Quantidade e Tecnologia, ou seja, o INMetro, para determinar o previsto no caput. Insisto, mesmo que não exista instrumento nenhum, o policial pode dizer, ó, o cara estava com o hálito etílico, o cara não conseguia falar direito o próprio nome, tava com, enfim, visivelmente ele estava completamente incapaz de dirigir um veículo automotor. Ainda que não ocorra um acidente, o crime do artigo 306 estará tipificado com a mera condução. Quanto ao tipo subjetivo, nós temos o dolo. Sempre bom dizer, né? O sujeito ativo é crime comum, que é praticável, portanto, por qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, temos a própria sociedade, ou seja, um sujeito nós temos aqui uma sujeição passiva vaga. Crime vago é aquele que não tem um sujeito passivo com personalidade jurídica. A própria sociedade é o sujeito passivo do crime. Quanto ao tipo subjetivo, temos o dolo. Só se pune este crime dolosamente, não culposamente. O indivíduo deve ter a vontade consciente de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por conta do álcool. No que diz respeito à consumação e tentativa, mais uma vez insisto, o crime é de perigo abstrato e de mera conduta. Não é necessário, portanto, a demonstração de que determinadas vítimas estiveram em risco. Não. Basta a prática da ação típica. A ação penal é pública incondicionada e a competência é do juiz singular, via de regra estadual. Não cabe transação penal, mas a pena é baixa bastante para caber suspensão condicional do processo. Instituto do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Para nós terminarmos os principais temas do Código de Trânsito Brasileiro, eu gostaria de analisar, ainda que de maneira objetiva, dois tipos penais. O primeiro é o artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão, para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Veja, dirigir sem carteira é infração administrativa, não há dúvida, mas é crime? Depende. O artigo 309, diferente do artigo 306, é um crime de perigo concreto. Significa que é necessário se demonstrar o perigo de dano. Eu conheço muita gente com carteira que, mesmo já tendo a CNH há vários anos, não devia estar dirigindo por aí, não. Mesmo no interior. Mesmo em vias, assim, privadas em que não roda ninguém. E eu já conheci na vida pessoas inabilitadas
que dirigiam desde os 13 anos e melhor do que eu dirijo hoje. Se uma pessoa sem carteira dirige muito bem, ela não pratica crime. O crime do artigo 309 está condicionado à demonstração do perigo de dano. Ou seja, a demonstração de que o indivíduo causou risco a determinadas pessoas. Mas aí vem um artigo 310 que se liga ao 309 umbilicalmente. Ele diz: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada, ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental, ou por sua embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, e a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa. O crime do artigo 310 é de quem entrega a direção para o filhão lá de 17 anos, de quem entrega a direção à pessoa não habilitada. E aí, o crime do artigo 310 é de perigo concreto também? É necessário se demonstrar que um motorista causou perigo de dano a pessoas específicas? Não. Existe uma súmula do STJ, é isso mesmo, tem uma súmula do STJ. É a súmula 575 do STJ, que vai cair na sua prova, e que diz que o crime do artigo 310 é um crime de perigo abstrato. Ou seja, se o vamos imaginar, filho de 18 anos, para não ter inimputabilidade, que dirige muito bem, o pai entrega o carro para ele, ele vai lá, busca a namorada, tranquilo, deixa a namorada em casa, volta para casa, é pego em uma blitz. Não bebeu nem nada. Está dirigindo certinho. Pratica infração administrativa? Pratica. Ele não tem carteira de habilitação. Entretanto, pratica o crime do artigo 309? Não. E o pai? Pratica o crime do artigo 310, pois este é de perigo abstrato, segundo o STJ. Lembrando que ambos os crimes são de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal e que, por isso, se sujeitam às medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Eu sugiro também a leitura dos artigos 312A e 312B, que foram aí positivados e modificados nos anos de 2016 e inclusive no ano de 2020. Sabia que havia um contexto importante. O artigo 312B nos diz que aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 312 e no parágrafo 2º do artigo 313, não se aplica o disposto no inciso 1 do artigo 44. Ou seja, a partir da Lei 14.071 de 2020, a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nestes crimes estão impossibilitadas. É sempre bom dizer que a lógica da substituição de pena, quando proibida, pode gerar inconstitucionalidade por violação ao princípio da individualização da pena, mas vamos ver como que os tribunais superiores se comportarão a partir desta relativa novidade. Pois bem, finalizamos por aqui. Um abraço e até a próxima.